Questão 38. Em um motor a gasolina, um volume fixo de ar é misturado com combustível é admitido para dentro do cilindro. O pistão comprime o ar e, na temperatura de 750 Kelvin, em seguida uma centelha provoca uma explosão e a queima completa do combustível. Quando a combustão finaliza, a pressão interna do ar é multiplicada 6 vezes. Supondo que a queima tenha sido tão rápida no cilindro, podemos considerar este processo termodinâmico volume constante. Determine a temperatura do ar após a queima e considere o ar como um gás ideal, seu calor específico constante e demais perdas térmicas desprezíveis. Assinale a opção correta. Bom, o que está acontecendo aqui? Você tem dentro de um cilindro de um motor a explosão, a queima do combustível, que é justamente o processo que gera energia para o movimento da máquina. Bom, quando você tem uma transformação qualquer em um gás qualquer, contanto que esse gás não se perca, né? E por mais que esse gás queimado seja liberado pelo veículo, a gente não está falando do processo inteiro, a gente está falando de algo que acontece ali numa fração de segundo, que é a mistura de combustível com ar ser comprimida pelo cilindro, a centelha explode aquilo ali e esse cilindro se dilata. Estou falando desse processo que dura um piscarzinho de olhos, acontece aí centenas de vezes por segundo dentro do motor. Para esse processo não há escape de gás. E toda vez que eu tenho uma transformação gasosa, ou seja, o gás muda suas propriedades sem que haja escape do gás, eu posso comparar o estado inicial com o estado final através da equação de transformação P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, ou seja, pressão vezes volume dividido pela temperatura antes da transformação é igual a pressão vezes volume dividido pela temperatura depois da transformação. No caso aqui, antes da transformação significa quando o gás está comprimido. E depois da transformação significa depois da sua queima. Pode parecer que essa equação tem muitas entradas e que o enunciado praticamente não me deu informação nenhuma, né? O único número que ele colocou lá foi o 750, né, da temperatura. Mas vamos ver que isso daqui se destrincha de uma maneira muito natural. Primeiro, ele fala que a pressão se multiplica por um fator de 6. Então a pressão inicial ela foi multiplicada por 6. Por mais que eu não saiba quanto vale essa pressão, eu sei que a pressão final, P2, é 6 vezes P1. E eu vou justamente substituir isso aqui. P2 é 6 vezes, é o sextuplo de P1. Então P2 é igual a 6P1. Da mesma maneira, ele fala que o volume não muda. Né? Ele fala que o processo está tão rápido que você pode considerar que esse volume não deu tempo dele mudar. Então V1 é igual a V2. E o T1 é justamente o único dado que eu tenho, né? T1 é 750, T2 é justamente quem eu quero. Substituindo todo mundo, veja, no lugar de P2 eu botei 6P1, no lugar de V2 eu botei V1, e no lugar de T1 eu botei 750. Aqui eu tenho P1 dos dois lados, eu posso cortar, e eu tenho V1 dos dois lados, que eu também posso cortar. Desse lado vai sobrar 1 sobre 750, e desse lado vai sobrar 6 sobre T2. Se eu passar o T2 multiplicando e o 750 multiplicando cruzado, fico com T2 igual a 6 vezes 750, que é igual a 45.000 Kelvin, aliás, perdão, 4.500 Kelvin, que é o que está colocado aqui na letra C. Questão de transformação gasosa também não é a primeira vez que cai, mas você vê que a questão está se colocando num degrauzinho de dificuldade a mais, já que nas outras vezes tinha aparecido eram questões de substituição de valores.